Potência com expoente racional, página 140 do nosso livro didático, né? Então, expoente racional. Um expoente racional, né, é um número racional, ou seja, é um número que é escrito, que pode ser escrito na forma de fração, né? Digamos. Então, de modo geral aqui, né, que dado um número A real, né, positivo e diferente de zero, e o número racional m sobre n, né, com m e n inteiros, e o n, é claro, né, tem que ser diferente de zero, né, porque aqui seria uma divisão, né, e não temos divisão por zero, né. Então a gente tem o que a elevado a uma fração, né, a gente pode transformar em uma raiz, né. Então a gente chama, vamos chamar aqui de propriedade, né, chamar essa propriedade aqui de sol, sombra, sombra, sol. Digamos que aqui que eu tenha 7 elevado a 2/3, né? O expoente aqui é 2 sobre 3. Então, a gente chama essa propriedade aqui de sol, sombra, sombra, sol. Tipo, é como se eu tivesse, a gente chama isso porque, digamos, se eu tivesse o sol aqui, né? Aí, então, o 2 estaria no sol e o 3, né, tem essa proteção aqui, estaria na sombra, né? Então, como eu disse, vai transformar na raiz. Então, a base entra aqui dentro do radical. O 2 que está no sol vem para a sombra, ou seja, vem para debaixo da proteção aqui da raiz. E o 3 que está na sombra vem para o sol. Vem ser o índice da minha raiz. Então, é isso que acontece nessa propriedade, né? Aí, lembrando, né, que se eu tiver a raiz, né, de um número, eu também posso transformar em uma potência com um expoente racional. Devemos tomar cuidado, né, só com alguns casos, né? Se o índice aqui for um número par, né, então não existe raiz, ou seja, essa base aqui de dentro, né, ela não pode ser negativa, porque não existe raiz de índice par de um número negativo, né? Então isso não existiria no conjunto dos números reais. Então devemos tomar esse cuidado, né? Se for nesse caso aqui, que seria raiz cúbica, né? Aí poderia ter aqui sem problema, né? Aqui esse 7 poderia ser um número negativo, né? Digamos, poderia ser -7. Não teria nenhum problema. Potência com expoente irracional, né? Digamos que eu pegasse aqui 2 elevado à raiz quadrada de 6. Só que a raiz quadrada de 6 não dá um número exato, né? Dá 2,4494, né? Então, essa parte aqui de potência com expoente irracional, né? A gente vai utilizar mais, se utiliza uma calculadora científica, né? Que são esse tipo de calculadora aqui. Ou no celular, né? No celular também tem uma função de calculadora científica, né? Você procura a calculadora científica no celular e pode calcular alguma coisa, né? Onde esse tiozinho aqui, né, seria para dizer que é 2 elevado a isso tudo, a 2,449. E aí vai dar um número aproximado, né, que vai dar 5,46 aproximadamente.
potência com expoente real, né? Que o expoente, os números reais, né, é a união, né, dos números racionais com os números irracionais, né? Então seria a união dos dois casos anteriores, né? A letra A aqui, né? Aí temos 2 elevado à raiz quadrada de 3 elevado à raiz quadrada de 3. Então, a resolução aqui do exercício, né? A letra A, né? Essa daqui. Então, para a gente resolver essa expressão, né? Aí aqui é a propriedade 5, que nos diz que quando temos potência de potência, né? Uma potência é a base elevada a outro expoente, quer dizer o quê? Que nós podemos conservar a base, que é 2, e multiplicar os expoentes. Então seria 2 elevado à raiz de 3 vezes a raiz de 3. Só que a gente pode utilizar, né, aqui a regra sol, sombra, sombra, sol, né? Transformar a raiz em expoente, né? Então, isso seria igual, aí o T2, aí o 3, né, o número que está dentro, né? Ó, o número que está dentro vai ser a base. Então, esse 3 seria a base. Aí, o expoente aqui é 1, né? Aqui, como não aparece, é um 2, né? Na raiz. Então, é 3 elevado a 1 sobre 2. Aí é vezes, então vezes. Aí, fazemos o mesmo processo, né? 3 elevado a 1 sobre 2, né? Também. Aí, então, isso vai ser igual aqui. Pegamos o 2, né? A base. Vai permanecer igual. Aí, quando temos, olha, aí vamos olhar só para os expoentes. Então, 3 vezes 3 elevado a 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 2. Então, como são potências de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, seria 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, isso seria igual a 2, né? Aí, o 3 fica aqui, né? Aí, 1 mais 1, né? Conserva a base, vai ficar um 2. Aí 1 mais 1, 2. Então 2 sobre 2. 2 elevado a 3 elevado a 2. Vou fazer aqui embaixo. Elevado a 3 elevado a 2 sobre 2. Só que 2 dividido por 2 é 1. Então eu ia ter que íamos ficar com 2 elevado a 3 elevado a 1, né? Só que 3 elevado a 1, né? É 3, né? Então teríamos que 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3, nós sabemos que é 8, né? Que seria 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Resposta da letra A. Então, a resposta da letra A é 8. Eu poderia fazer diferente aqui, né? É raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, né? Então, uma propriedade da radiciação diz o quê? Que nós podemos multiplicar quem está, se tem o mesmo índice, né, as raízes, então nós podemos multiplicar, se tem uma multiplicação entre as raízes, podemos multiplicar os números que estão dentro das raízes, né, e transformar as duas raízes em uma só. Então ia ficar aqui 2 elevado à raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, isso é a mesma coisa que eu ter 2 elevado à raiz quadrada de 3 vezes 3, que vai ser igual 2 elevado à raiz quadrada de 3 vezes 3, 9, a raiz quadrada de 9. Então 2 vai ser igual a raiz quadrada de 9, 3. Aí 2 elevado a 3, né, seria 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então era a mesma coisa, né? Tanto faz eu resolver. Cheguei aqui, né? Resolver assim, como resolver assim. Eu quis resolver, mostrar assim também, que é pra gente utilizar aqui
essa propriedade Sol, sombra, sombra, Sol. Então, a letra B, né, é essa expressão, né? 5 elevado a 0,3 com tracinho aqui em cima do 3. Isso quer dizer que isso é uma dízima periódica. Aqui também, né? Esse 0,6 com tracinho em cima é uma dízima periódica. Então, nós podemos o que? Transformar essa dízima periódica em fração, né? Que nós vimos nas aulas anteriores, né? Então, isso seria a mesma coisa que eu ter 0,3333 e assim por diante, né? Só que transformando essa dízima periódica, né, nós pegamos o período que se repete, né, que é o 3, o algarismo que se repete, sobre tem quantos números que ficam se repetindo, quantos algarismos diferentes que se repetem? Só o 3, né? Então só um, né? Então 3 sobre 9. Aí eu posso simplificar por 3 e por 3, então 3 dividido por 3, 1, 9 dividido por 3, 3. Então, 0,33333 é a mesma coisa que 1/3, né? Então, a gente pode transformar 5 elevado a 0,333 em 1/3, né? Transformar isso aqui em 1/3. Então, vamos ficar com 5 elevado a 1/3 vezes 0,666, né? Seria 0,6, é a mesma coisa. Esse é o período que se repete, 6 sobre 9. Posso simplificar por 3 e por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Então 2/3. Então isso seria a mesma coisa que eu ter 5 elevado a 2/3, né? 25 eu posso reescrever aqui como sendo uma potência de 5, né? Então, 25 é a mesma coisa que eu ter o quê? 5 ao quadrado. Então, seria 5 ao quadrado elevado a quem? A 0,5, né? 0,5 seria a mesma coisa que 5 sobre 10. Nós poderíamos simplificar por 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5, 2. Então, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, elevado a 1 sobre 2. Então, podemos fazer o que aqui? Aqui temos a propriedade 5, né? Potência de potência. Então, a gente conserva a base e multiplica os expoentes, né? Então, teríamos o que? Que 5 elevado a 1/3 vezes 5 elevado a 2/3 vezes, né? Aí conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 1 sobre 2, né? Então, teríamos que 5 elevado a 1/3 vezes 5 elevado a 2/3 vezes, né? Aí 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. Então ia ficar 5 elevado a 1. 5 elevado a 1. Então, multiplicação de bases iguais, né? A propriedade 1. Então temos o que? Multiplicação de potência de bases iguais. Conservamos a base, né? Que é 5. E somamos os expoentes. Então seria 1/3 mais 2/3 mais 1, né? Então ia ficar 5. Aí a gente só pode somar, né, quando os denominadores são iguais, né? Aqui é 1. Então tiro o MMC de 3 e 1, que vai dar 3. Então temos que 3. Aí 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, 1. Aí mais 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2, 2. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1, 3. Então mais 3. Então temos o seguinte, né? 5
Aí 1 mais 2, 3, com mais 3, 6. 5 elevado a 6 sobre 3, né? Que é igual. Só que 6 sobre 3 é quem é 2, né? Então isso é a mesma coisa que eu ter 5 elevado a 2, né? E 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que vai dar 25, né? Resposta da letra B. Aqui ele fez o seguinte, né? Aqui ele utilizou a propriedade 5 aqui, e aqui ele utilizou a propriedade 1. Pode fazer dessa forma também, né? Que conserva a base e somos expoentes. Aí teria aqui 1 mais 2, 3. Conserva a base é igual, né? Ia ficar 3 sobre 3. Aí 3 sobre 3 é 1. Então isso ia ficar 5 elevado a 1. Aí aqui, aí, 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. Aí ia ficar 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Aí utilizava a propriedade 1. 5, como é potência de bases iguais, né? Conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. 5 elevado a 2. E 5 elevado a 2, né? É 25, né? Então poderia fazer dessa forma também.